Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Esta é a nossa 25ª aula sobre dízimo, as riquezas de Deus. Abra sua Bíblia nos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de 1 a 11. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da propriedade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, transportando para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela propriedade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que na Bíblia existe vários Ananias. No Antigo Testamento nós encontramos 6 pessoas com o nome de Ananias. No Novo Testamento nós vamos encontrar 3 pessoas com o nome de Ananias. O primeiro desta palavra, que é de Ananias e Safira. A segunda é aquela tão conhecida pela gente, de Ananias, que foi ao encontro de Paulo. Jesus coloca no seu coração e ele vai ao encontro de Paulo. E 3, um sumo sacerdote que vai até Roma para julgar o apóstolo Paulo. Portanto, não misturem, não são as mesmas pessoas. Muito bem, meus irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender: a igreja vivia algo extraordinário, a união e o amor entre os crentes. Em nenhum momento Deus obrigou que os primeiros cristãos vendessem a sua propriedade, os seus bens, e entregassem tudo à igreja. Deus nunca disse isso, e muito menos nesse momento também não disseram isso os apóstolos. Por isso, isso não era uma obrigação, isso era um mover do Espírito Santo que fez com que as pessoas
completamente inundadas na vivência do amor, na vivência da presença do Espírito Santo, semeavam em vida. Tamanha fé, tamanha maravilha que eles estavam vivendo. Mas aqui a gente vê Ananias e Safira, sua esposa, tentando fazer aquilo que fez Barnabé, que vendeu a sua propriedade e colocou tudo diante da igreja, aos pés dos apóstolos. Portanto, meus irmãos, o próprio apóstolo Pedro aqui, ele vai questionar, dizendo: Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Você mentiu para o Espírito Santo e você reteve. Por que você reteve o preço da propriedade? Então Ananias foi diante da igreja dizendo que havia vendido um terreno e que estava colocando tudo diante do altar. Por isso, Pedro vai questioná-lo mais uma vez: Ananias, por acaso a propriedade não era tua? Guardando, não ficava tudo para ti? E vendendo, também não estava tudo em teu poder? Por que você mentiu? Então, nós precisamos entender aqui, meus irmãos, que ninguém, quando faz a devolução do dízimo, está dizimando para homens, está dizimando para o pastor. Não, o dízimo é uma instituição divina. Nós estamos devolvendo para o próprio Deus aquilo que está na sua palavra. Neste caso, as ofertas eram espontâneas e partiam do coração. Mas quis aqui Ananias e Safira fingir, enganar, mentir. E nós sabemos quem é o pai da mentira, como está escrito na palavra de Deus. O pai da mentira é o diabo. E nesse momento que a igreja vivia as maravilhas do Espírito Santo, tentava entrar na igreja o espírito de Ananias e de Safira. É o que nós não podemos permitir que aconteça hoje. O espírito do engano, da mentira e da falsidade. Mas Pedro está exortando e dizendo: Ananias, você não mentiu para mim, você não mentiu para os homens, para a igreja, você mentiu para Deus. Meus irmãos, é impossível que você seja crente em Jesus, que você seja cristão e que não haja em você a verdade. É necessário que sejamos verdadeiros, pois diante de Deus nada fica oculto. E neste momento, Ananias cai no chão morto, ele expira, ele falece diante do apóstolo Pedro, ele é fulminado com a presença de Deus, pois ali a sua máscara caiu. Meus irmãos, nós temos a oportunidade, nós temos a liberdade de sermos verdadeiros. Tanto é que aqui, no versículo de número 8, quando a esposa chega, quando Safira chega, ela não está sabendo de nada, ela não sabia que seu esposo havia morrido, e Pedro então vai perguntar: Safira, você vendeu por tanto essa propriedade? E ela vai dizer: sim, nós
vendemos por tanto. Então ela vai confirmar a mentira que o seu esposo já havia dito. E eu quero aqui dizer a você, mulher, não seja conivente com os erros do seu esposo. Esposo, não seja conivente com os erros da sua esposa. Pois aqui nós vemos que ela tinha a possibilidade de falar a verdade, mas ela não falou, e ela estava diante de Deus. Apóstolo Pedro estava cheio do Espírito Santo, e quando ela disse que era sim aquele valor, ela mentiu, não a Pedro, não à igreja, mas ao próprio Deus. E ele vai dizer: então, por que entre vós combinaram para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aqueles que enterraram o teu esposo, e também levarão a ti. E ela cai fulminante, com a morte fulminante, diante do apóstolo Pedro. Isso, meus irmãos, comoveu toda a igreja. Houve um grande temor, porque Deus estava ali fazendo justiça. O próprio Senhor Jesus disse: eu vou, mas eu deixarei o Espírito Santo, virão sobre vocês o Espírito Santo. E a igreja estava cheia do Espírito Santo. Talvez você diga: mas por que então que eu tenho caminhado não na verdade e ainda estou vivo? Quero dizer a você que muitos não morreram fisicamente, porque Deus está dando uma oportunidade para que sejamos fiéis diante dEle, para que sejamos verdadeiros diante dEle, para que sejamos transparentes diante dEle. Mas há muitas pessoas que estão mortas espiritualmente, e essa palavra, esse estudo, vai de encontro a você para acordá-lo de toda e qualquer falsidade, de toda e qualquer hipocrisia, de toda e qualquer mentira. Pois, diante de Deus, nós temos que seguir a sua palavra. Esta é a única verdade que nós temos, que Deus é fiel e verdadeiro, mas nós não podemos roubá-lo, nós não podemos enganá-lo, nós não podemos fingir que somos cristãos e nem podemos brincar de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. E aqui eles usaram da mentira e foram, no exato momento, eles foram fulminados com a presença de Deus. Meus irmãos, este é o estudo de hoje, que nós venhamos aprender que o espírito de Ananias e Safira não pode fazer parte da sua vida cristã, muito menos fazer parte da igreja de Cristo. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, com a graça de Deus.